Meu nome é Leonardo e eu gostaria de falar um pouco de método de separação de misturas. A primeira coisa que a gente tem que falar, que na verdade tem que vir um pouco antes da gente pensar em método de separação de misturas, é que é muito mais importante a gente entender o método de separação do que a gente decorar o método ou mesmo saber fazer. Eu digo isso porque vão ter métodos que vão ser do nosso dia a dia, que a gente vai fazer naturalmente, mas a gente nunca muito pensou sobre eles. E vão ter métodos que vão ter importâncias farmacológicas, biológicas, industriais muito grandes, mas não é normal que um aluno saiba fazer eles. E a gente tem que ter uma noção disso. Decorar, por sua vez, é pior ainda. Primeiro que aquilo que você decora, você não tem muita noção do que é. Segundo, porque vai ter gente estudando e passando a vida inteira criando novos métodos de separação. Então, de uma maneira geral, não adianta decorar. E antes da gente começar a separar a nossa mistura, a gente tem que analisar a nossa mistura. De maneira geral, existem dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as heterogêneas. Eu posso colocar um terceiro grupo de misturas que seriam as colóides, mas para essa análise rápida não vale muito a pena falar de colóide. Uma mistura homogênea é aquela que só possui uma fase, ou seja, monofásica. Se eu pegar um copo de água e colocar açúcar nele, de maneira geral, o açúcar vai solubilizar e eu não vou ver o açúcar na água. Se eu continuar jogando açúcar, 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 eventualmente o meu copo vai ter atingido o ponto de saturação e eu vou ver o açúcar ali no fundo. Outro exemplo de uma mistura homogênea é o aço. Na imagem aqui, no caso, a gente tem o aço. O aço é uma liga constituída basicamente de ferro e um pouco de carbono. De maneira geral, ali na imagem, a gente não vê uma diferença onde é ferro e onde é carbono. É tudo igual. Essa é uma ideia de uma mistura homogênea. O vinagre é um exemplo interessante, porque a gente tem de cabeça que misturas, substâncias orgânicas, de uma maneira geral, não se misturam com água. Só que o vinagre, por exemplo, é uma mistura de ácido acético e água. E geralmente alguns flavorizantes para dar cheiro. O ar atmosférico, por exemplo, é uma mistura homogênea. O ar que a gente vê assim, ou que a gente não vê uma diferença entre ele. Então ele é homogêneo. Ele é constituído basicamente de 78% de nitrogênio, N2, 21% de oxigênio, O2 e 1% dos outros gases, com destaque ali para o argônio. Já uma mistura heterogênea é aquela que possui duas ou mais fases, ou seja, são polifásicas. A exemplo disso mais comum e também na imagem aqui, a gente tem água e óleo. A gente repara que a água está embaixo, o óleo está em cima. Eles estão em duas fases bonitinhas, eles não se misturam. Eles são immiscíveis, eles têm polaridades diferentes. Daí vem inclusive a impressão que quando você não se dá bem com uma pessoa, vocês falam que elas são tipo água e óleo. Outro exemplo é o enxofre e a limária de ferro. São sólidos diferentes que basicamente ali vão parecer uma areiazinha, só que são sólidos diferentes. E outro exemplo ainda, água com gás. A água, uma fase líquida, e o gás, uma fase gasosa. E qual que é a importância da gente estudar isso? Bom, no mínimo tem uma importância ambiental, porque em 2019 houve um derramamento de água na costa do Nordeste, o óleo ficou em cima, a água ficou embaixo. Eventualmente não vai deixar o sol passar. O sol não vai atingir os peixinhos que vão estar lá embaixo. Os peixinhos vão estar morrendo junto com os fitoplânctons. Isso tirando o fato que o peixinho pode ingerir o óleo, gerando uma bioacumulação. Eventualmente, a gente também vai estar comendo óleo, porque eventualmente a gente também vai estar comendo o peixe. Além de prejuízo econômico, direto na pesca, que vai ser quem vai estar pescando esse peixe para a gente comer, o turismo, que vai estar estragando as praias, e ainda nos próprios navais e na própria indústria naval do local.
Agora sim, a gente pode começar a falar sobre o método de separação de mistura. O primeiro método que eu quis falar foi uma extração líquido-líquido. Formalmente, a extração líquido-líquido é um processo de decantação, ou seja, que separa misturas heterogêneas. Ela baseia basicamente na densidade diferente de líquidos e a polaridade diferente entre as duas fases líquidas, o que não diz muita coisa. Mas na prática é uma coisa mais fácil. Se eu tenho uma mistura, no caso essa aqui, de um composto A mais um composto B, em amarelinho, e eu posso separar eles adicionando um composto C. O composto C, A gosta muito mais de C do que A gosta de B. Portanto, ele é mais miscível em C do que em B. A conclusão que eu tenho é que a fase azul e a fase amarela são immiscíveis. Se eu pegar um funil de separação, no caso, nessa figura do lado, eu posso abrir, colocar um copinho, tirar a fase C, coloco o copinho, pego outro copinho, tiro a B. Eu vou estar separando as minhas misturas. É um método de separação muito útil para separar fases aquosas de fases orgânicas. De uma maneira muito geral, eu poderia separar o vinagre dessa maneira. O C poderia ser água, o A poderia ser o ácido acético e o B poderia ser um óleo. Eu conseguiria separar ele facilmente assim. Agora, um método muito comum que a gente usa bastante, que a gente tem muito na cabeça, que é a filtração. Ela vai separar também misturas heterogêneas e baseia-se basicamente na diferença de tamanho entre as duas espécies. Eu vou ter basicamente um filtro, um fluido que geralmente é líquido, o fluido consegue passar, todavia vai ter uma fase sólida que vai ser retida. Existem diferentes tipos de filtração, mas eu quis falar de uma mais legal de todas, que é o processo de fazer café. Sim, aquele filtrozinho do café é uma filtração, por isso que a gente chama filtro. Mas existem diferentes filtros de café, por isso que eu trouxe essa imagem. Tem o filtro de papel, o filtro de pano, o filtro de plástico, o filtro de titânio. Você coloca o filtro, coloca os grãos, joga água. Vai passar água ali já com o extrato do café, além de uma filtração também é um processo de extração, e os grãozinhos vão ficar retidos no filtro. Por fim, vamos falar agora de uma separação magnética. Separação magnética separa também misturas heterogêneas e baseia basicamente no magnetismo. Eu botei um ímã, o ímã vai atrair ferromagnéticos, que são basicamente ferros e alguns outros compostos, e aquilo que não é magnético não vai ser atraído. Assim, por exemplo, eu consigo separar a limalha de ferro do meu enxofre. Isso parece que é uma besteira, mas tem uma aplicação industrial muito boa, porque a gente tem que produzir o ferro, e o ferro tem que vir de algum lugar. Agora a gente vai falar da destilação, que é talvez um dos processos mais comuns assim, e que separa misturas homogêneas, diferente de todos os outros que separam misturas heterogêneas. A destilação, ela basicamente pega os diferentes pontos de ebulição entre as espécies. Existem muitos tipos de destilação. É da destilação que vai vir a vodka, o gin, e só da destilação do petróleo vai vir a gasolina, vai vir o diesel, o éter do petróleo, alguns plásticos, vai vir um tanto de coisa da destilação. Mas a destilação mais fácil da gente entender é a destilação da água do mar. Se a gente deixar a água do mar evaporar, a água sai, o sal fica. É assim que a gente produz sal, ou produz sal. Porque tem uma importância econômica muito grande. Essa salina, por exemplo, no Rio Grande do Norte, produz 12 toneladas de sal por ano. A gente usa esse sal na gastronomia. Por fim, para terminar, a gente vai pegar uma questão do Enem de 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural, que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis.
com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha da linhaça dourada. Aqui a gente vai ter um esquemazinho e um enunciado. O óleo da linhaça será obtido na fração destilado 1, destilado 2, resíduo 2, resíduo 3 e no resíduo 4. Basicamente um texto com um tanto de coisa. Então a gente tem que pensar no que a questão quer. A questão que é o óleo da linhaça, em qual fração que ele vai ser obtido no caso. O que eu sei do óleo da linhaça até o momento é que ele é um óleo e que ele é da linhaça, o que não me diz muita coisa. Mas eu posso voltar no texto e pensar no que o texto me diz. A farinha dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios ao nosso organismo. A maior parte dos nutrientes encontra-se no óleo. Opa, ele está falando do óleo aqui, isso aqui é legal. Dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis. Eu já sei duas coisas, que o óleo é lipossolúvel. O que significa o óleo ser lipossolúvel? O óleo é solúvel em óleo, o que é bom, o óleo ser solúvel em óleo, em gorduras, em hidrocarbonetos e em substâncias orgânicas em geral. Com massas moleculares elevadas, a farinha também apresenta teores de fibras proteicas insolúveis em água, celuloses, vitamina lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Aqui, em amarelo, eu vou ter um texto que vai me estar falando muita coisa, mas não muita coisa interessante. Em vermelho, eu vou ter as informações do óleo, que são muito importantes. Em magenta, eu vou ter umas informações ali da farinha, para quando eu for comprar farinha e eu quiser saber o que ela me dá. Em seguida, ele vai mandar eu considerar o esquema. É uma boa ideia a gente ver o esquema. Só que esse esquema tem um tanto de coisa, então a gente vai ter que partir desse esquema, porque é muita informação. A primeira coisa que ele faz é adicionar éter e agitar. Éter é aquela molécula aqui embaixo, bonitinha. O éter é uma molécula orgânica, ele é basicamente apolar, ele é volátil e geralmente usado em anestésicos. Tudo que a gente precisa saber do éter são essas quatro coisas. E em seguida ele vai filtrar. Vai ter um resíduo 1 e uma fase orgânica. Eu sei que o meu óleo é lipossolúvel, ele me falou. Se o óleo é lipossolúvel, o óleo vai estar na fase orgânica. Em seguida vai ter um destilado 1, um resíduo 4 e ele vai destilar. Aí eu já tenho 50 por 50, 50 e é muito legal, eu posso chutar. Ou eu penso no éter. O éter tem um ponto de ebulição baixo, ele é volátil. O éter etílico, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 35 graus Celsius. Se eu colocar ele na pele, ele já vai basicamente evaporar. Consequentemente, o destilado 1 é quem é mais volátil, o éter. O óleo vai sobrar no resíduo 4. Apenas para a gente completar o estudo de diagrama, a gente tem o resíduo 1, que a gente deixou lá atrás. Para isso, a gente tem que pensar o que mais tinha no texto. O texto tinha fibras proteicas insolúveis em água. Fibras proteicas não serão solúveis em éter, elas não são orgânicas, basicamente. A celulose, ela é sim orgânica, só que ela é um polímero, ela é grandona, então ela basicamente não vai ser solúvel em nenhum solvente. De maneira geral, polímeros são solúveis em solventes específicos. Vitaminas lipossolúveis. A vitamina é lipossolúvel, assim como o óleo. Consequentemente, ela vai para a fase orgânica e vai estar no resíduo 4 também. Sais minerais hidrossolúveis. Se algo é hidrossolúvel, eu posso esperar que ele não é lipossolúvel, porque provavelmente esse composto é polar, que é o caso de um sal mineral. Aí ele vai adicionar água, vai dar uma agitadinha ali na água, e eu tenho que pensar que assim que adicionar água, meus sais minerais vão solubilizar. Celulose, ela é um polímero, ela não vai ser solúvel em água. E as fibras proteicas, ele fala que não é solúvel em água. Ou seja, para o resíduo 2, a gente pode ter certeza que vai ter fibra proteica e celulose. Por fim, a gente vai ter uma segunda destilação.
com destilado 2 e um resíduo 3. Um sal mineral vai ter um ponto de ebulição ali pelos 500 graus Celsius. A água tem um ponto de ebulição que a gente tem que ter de cabeça de 100 graus Celsius. Ou seja, o destilado 2 vai ser água e o resíduo 3 conterá o sal mineral. Eu acho que isso é tudo que eu tinha para falar. Obrigado.